Era uma noite de lua cheia, quando o circo itinerante, o Circo da Escuridão, chegou a uma pequena cidade, trazendo consigo uma atmosfera sinistra e desconcertante. Sobre a lona listrada vermelha e branca, palhaços sombrios se moviam com gestos exagerados e sorrisos macabros, despertando um terror profundo nos corações dos espectadores que se aventuravam a entrar no mundo circense, da maldição e do terror. O líder do circo, conhecido como o Mestre Sinistro, era um homem enigmático e sombrio, cujo rosto pintado de branco e sorriso sinistro escondiam segredos obscuros e intenções nefastas. Seus assistentes, os palhaços sombrios, eram criaturas perturbadoras, vestidas com traje colorido e máscaras grotescas, que ocultavam suas verdadeiras faces, revelando apenas olhos vazios e sorrisos malévolos. À medida que o espetáculo começava, os espectadores eram envolvidos por uma aura de medo e desespero, enquanto os palhaços sombrios dançavam e brincavam com a plateia de maneira perturbadora e ameaçadora. Risos sinistros ecoavam pela tenda do circo, acompanhados por sombras dançantes e uma sensação de opressão e angústia, que se espalhava como uma névoa densa sobre os presentes. Os moradores daquela cidade observavam com apreensão a chegada do Circo da Escuridão, temendo a influência sinistra e a maldição que pairava sobre o espetáculo circense. Rumores sombrios e lendas antigas envolviam o circo itinerante, falando de pactos nefastos e almas perdidas que haviam sido aprisionadas sobre a lona listrada, aguardando a chegada da noite de lua cheia para se libertarem e vagarem pela cidade em busca de vingança e redenção. À medida que os dias se passavam e a presença do Circo da Escuridão se tornava cada vez mais opressiva e ameaçadora, os moradores da cidade começaram a experimentar uma série de eventos inexplicáveis e perturbadores que os levaram à beira da loucura e do desespero. Avistamentos de palhaços sombrios nas ruas desertas, risos sinistros ecoando pelas sombras da noite e desaparecimentos misteriosos de crianças e adultos alimentavam o clima de terror e mistério que envolvia a cidade. Os palhaços sombrios do Circo da Escuridão revelaram-se como seres sobrenaturais e malignos, cujo propósito era semear o caos e a destruição por onde passavam, alimentando-se do medo e da angústia de suas vítimas indefesas. Suas risadas macabras e brincadeiras perversas eram um lembrete sombrio da maldição que assolava a cidade e da influência sinistra do circo itinerante, que havia se instalado como uma sombra sobre a cidade. À medida que a noite de lua cheia se aproximava, a tensão e o terror atingiam seu ápice, preparando o cenário para o clímax sinistro e aterrorizante que estava por vir. Os moradores dessa cidade sabiam que o Circo da Escuridão guardava segredos sombrios e intenções malévolas da maldição dos palhaços sombrios e da vingança que se aproximava. No fatídico dia de lua cheia, as sombras se adensaram sobre a cidade, envolvendo o local em uma aura de terror e desespero. O Circo da Escuridão estava em seu auge e os palhaços sombrios dançavam e brincavam com uma intensidade perturbadora e sinistra, enquanto os moradores da cidade observavam em horror e fascinação. O Mestre Sinistro, com seu olhar penetrante e sorriso diabólico, liderava a dança macabra dos palhaços sombrios, invocando uma energia maligna e sinistra, que preenchia a noite com uma atmosfera de medo e loucura. À medida que a noite avançava, as sombras dos palhaços sombrios se
contorciam e se estendiam, ganhando vida própria e se transformando em criaturas demoníacas que se libertavam da lona listrada do circo, prontas para espalhar o caos e a destruição pela cidade. Os habitantes eram envolvidos por uma onda de pânico e desespero, enquanto os palhaços sombrios avançavam em direção às ruas, levando consigo uma aura de morte e perdição. O Circo da Escuridão tornou-se o ápice do terror e da loucura, com o mestre sinistro e seus seguidores sinistros também desencadeando um desfile de horrores e pesadelos que desafiavam a sanidade e a coragem dos moradores locais. Os palhaços sombrios dançavam e brincavam com uma ferocidade e selvageria que não pertencia a esse mundo, suas risadas macabras ecoando pelos becos e vielas como um eco da própria morte. Os moradores, reunidos em uma luta desesperada pela sobrevivência, enfrentaram os palhaços sombrios com coragem e determinação, tentando resistir ao avanço implacável das criaturas demoníacas que ameaçavam consumir suas almas e suas vidas. Uma batalha épica entre a luz e a escuridão se desenrolavam nas ruas da cidade, com destinos sendo selados e sacrifícios sendo feitos em nome da redenção e da esperança. E nessa noite terrível, o mestre sinistro revelou seu verdadeiro poder e intenção, desencadeando uma tempestade de trevas e caos que engoliu a cidade em uma voragem de destruição e morte. O Circo da Escuridão desapareceu nas sombras, levando consigo os palhaços sombrios e a maldição que havia assolado a cidade, deixando para trás um rastro de destruição e desolação. Ao amanhecer, os moradores despertaram de um pesadelo que desafiava a compreensão e a razão, lembrando-se apenas das sombras e dos risos macabros que haviam assombrado a cidade naquela noite fatídica. O Circo da Escuridão havia desaparecido, levando consigo os palhaços sombrios e a maldição que havia amaldiçoado a cidade, deixando para trás apenas memórias distorcidas e cicatrizes emocionais que perdurariam para sempre. E assim, a história do Circo da Escuridão e da maldição dos palhaços sombrios se tornou uma lenda sombria e aterradora, ecoando nas mentes daqueles que sobreviveram à noite de terror e desespero. Que a memória daquela noite fatídica sirva como um lembrete sombrio da fragilidade da mente humana e da tentação do mal que espreita nas sombras mais profundas da alma. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje e me digam aí nos comentários se já conheciam e se conhecem mais alguma que eu poderia trazer aqui no canal. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.